Começou? Bom, então hoje nós vamos iniciar então mais uma parte do nosso estudo. Na semana passada nós falamos sobre a depravação total, o primeiro ponto do Sínodo de Dort, né, que é defendido pela teologia sistematicamente calvinista, e que busca a compreensão quanto à salvação do homem, como que funciona esse processo e o que compõe esse processo de salvação. Então, no primeiro ponto, nós falamos sobre a depravação total, e ela é interessante para o que a gente vai falar hoje. Porque sem um conceito correto do que é o homem e seu estado, nós não conseguimos compreender o motivo do porquê Deus ele tem que eleger pessoas, ou do porquê ele elege pessoas, que é o nosso tema de hoje, que é a eleição incondicional. Tá bom? Dito isto, tá? A eleição incondicional, né, ela tem um conceito um pouco complicado de ser trabalhado, porque na época era mais comum usar um conceito como esse, mas hoje é um pouquinho mais complicado. Tá? Mas se alguém quiser falar aí o que é eleição incondicional, tem uma ideia, fica à vontade, tá? Então vamos lá. Quem está com o PDF aberto aí? Quem está aí? Ninguém está com o PDF aberto? Amém. Tá? Lê aí, Jaque, o que é a eleição incondicional aí? O conceito dela, é a primeira parte aí. A eleição é o propósito imutável de Deus, pelo qual ele, antes da fundação do mundo, segundo o soberano beneplácito da sua vontade e por sua pura graça, escolheu para a salvação em Cristo, de entre toda a raça humana, caída pela própria culpa do estado original de integridade no pecado e na perdição, um número definido de pessoas específicas, em nada melhores nem mais dignas que as outras, porém envolvidas na mesma miséria dos demais. Efésios 1, 4, 6 e Romanos 8, verso 30. Isso aí. Então, a eleição incondicional, ela é o propósito imutável de Deus, como a Jaque já falou, que ele fez antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu próprio querer e por pura graça. Né? Então, esse é o conceito que a gente tem até nos cânones de Dort, da eleição incondicional. Tá? Esse conceito está lá nos cânones de Dort. Aqui é uma forma resumida, ele tem mais ele é um pouquinho mais extenso. Tá? Então, na primeira parte, nós temos que deixar algo claro. Quando nós falamos disso, nós pensamos que os nossos irmãos arminianos, eles não creem na eleição, e isso é mentira. Eles creem sim na eleição. Então a gente não pode falar que eles não creem na eleição. Eles creem de fato. Assim como os leitores de Paulo creem de fato na eleição. Mas eles creem de uma forma diferente sobre a eleição. Né? Os arminianos, eles creem que a eleição de Deus existe, Deus escolhe, mas ele escolhe pela presciência. Ele não escolhe, conforme os calvinistas afirmam, pela sua vontade soberana, que é chamada eleição soberana. Né? A forma mais correta de dizer é que é uma eleição soberana. Então, a base arminiana, a gente não pode falar, vocês não creem em algo que está na Bíblia chamada eleição. Eles creem, mas eles não creem que a eleição de Deus ela seja soberana. Eles creem que é pela presciência, que é um pré-conhecimento de Deus, aquilo que Deus viu antes que acontecesse. Então, por exemplo, ele vê a fé das pessoas que vão crer nele, então, por conta disso, ele vai lá e escolhe essas pessoas, com base naquilo que ele viu que as pessoas fariam, que as pessoas iriam crer. Então, quem iria crer nele, iria ser eleito. Então, Deus vai lá e elege essas pessoas. Né? Essa é a base do arminianismo. Tá? Alguns textos, no PDF eu coloquei em duas colunas. A primeira coluna é os textos mais usados por eles, pelos arminianos, e na segunda eu coloquei os textos mais usados pelos calvinistas, né, para defender a eleição soberana. Então, os dois textos principais da eleição pela presciência que os arminianos usam são o primeiro texto de Romanos 8, 29, que diz o seguinte, né, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Esse texto, então, eles dizem que
é uma base da eleição pela presciência, porque diz que aqueles a quem Deus de antemão conheceu, presciência, né, também os predestinou, ou seja, porque Deus os conheceu, ele os predestina, para ser o quê? Conforme a imagem do Filho. Então ele diz que aí está uma base para a eleição pela presciência. Né? E o outro texto é o de 1 Pedro 1:2, que diz, Pedro saudando os seus leitores na carta, ele diz o seguinte: aos amados e eleitos segundo a presciência de Deus. Então diz o texto que eles são eleitos segundo a presciência de Deus. Não está dizendo que é segundo a soberania de Deus, nem nenhum, nem no outro. Né? Então são os dois textos mais usados por eles para afirmar a sua teologia. Tá? Então por isso a gente não pode considerar eles em si um pelagiano ou um herege em si. Né? Nós consideramos que eles estão equivocados nessas interpretações. Tá bom? Então qual é a base calvinista e como ela responde esses textos? Eu também deixei um texto aí sobre um artigo sobre a refutação da eleição, tá? Mas como que a gente pode compreender esses textos? Se ele não está falando, se está falando claramente de presciência de Deus, como que a gente então vai entender esses textos? O primeiro texto, que é de Romanos 8:29, se a gente for observar ele, também é usado pelos calvinistas para falar justamente da eleição incondicional, só que os calvinistas usam um texto anterior, que é o do versículo 28, e vai até o 30. Né? Se a gente for observar no versículo 28 de Romanos 8, a gente vai ter a seguinte frase. Diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, né, segundo o seu propósito. E ele então dá a razão desses que foram chamados. Ele diz, por quê? E o porquê, aí sim vem acompanhado. Porquê aos que de antemão conheceram. Então, o que significa? Que essa presciência de Deus, ela não está se referindo ao que a pessoa faz. Ela não está se referindo à fé prevista da pessoa. Mas ela está se referindo àqueles que foram chamados. A presciência de Deus, então aqui nesse texto, ela está dizendo somente que Deus conhece essas pessoas, mas ela não está dizendo que Deus conheceu os atos dessas pessoas. E esse ato seria a fé, né, que é o que os armenianos dizem. Então, se a gente for observar, gramaticalmente está escrito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus, óbvio, segundo o seu propósito. E ele diz, por quê? Aos que de antemão conheceu, quem é que ele conheceu? Aqueles que ele chamou. Né? Mas não está dizendo aqueles que de antemão conheceu, ou está dizendo que de antemão conheceu as suas obras. Aí sim seria eleição pela presciência, porque seria Deus ver a fé dessa pessoa. Mas o texto não diz isso. Diz somente que ele conhece essas pessoas. E o texto continua dizendo que esses que foram vistos por Deus de antemão, que foram predestinados, é a mesma coisa que ele diz em sequência, dizendo que eles foram chamados por Deus, foram justificados, foram glorificados, todos esses verbos que estão no passado, como se é algo que já aconteceu. Então a gente não pode colocar isso como Deus vendo uma fé que ele olhou no corredor e viu a fé, então por isso ele escolheu a pessoa. O texto não quer dizer isso. Né? Só quer dizer que Deus conhece essas pessoas. Ele conhece de fato quem ele chama. Né? Mas não é a base para a sua escolha. Tá? E se a gente observar, esse texto é interessante porque os textos que falam sobre presciência ou a ciência de Deus conhecendo as pessoas, ele nunca está relacionado, ou quase nunca está relacionado, a um conhecimento cognitivo de Deus, ao que Deus conhece na sua mente. Mas se refere a um conhecimento principalmente de relacionamento. Por exemplo, quando ele diz lá em Mateus 7, né, quando ele vai falar sobre aqueles que dizem, muitos dirão naquele dia, né, Senhor, Senhor, né, eu curei, eu fiz aquilo, expulsei demônios, e ele vai dizer o quê? Nunca vos conheci. Né? Jesus nunca conheceu eles? Lógico que conheceu. Mas ele está dizendo um conhecimento de relacionamento. Nós nunca nos relacionamos. É esse o sentido da palavra. A gente não pode pegar os termos gregos e hebraicos e simplesmente olhar o sentido da palavra isolado e excluir do seu contexto. Isso não é muito honesto. Né? A gente vê isso, por exemplo, até no Antigo Testamento, em que Deus fala para Israel, lá em Amós 3:8, diz que Deus, dizendo Deus para Israel, somente a vocês eu vos escolhi, ó Israel. Só que a palavra original ali não é escolhi, é conheci. Deus somente conheceu Israel? Não, Deus conhece todas as coisas, ele é onisciente.
Então não pode ser um conhecimento somente cognitivo, entende? Então essa ideia de somente presciência ser cognitiva, do entendimento da mente de Deus, ela é um pouco equivocada. A mesma coisa acontece lá em 1 Pedro 1:2, tá? Quando eles afirmam que ali está dizendo sim que eles são eleitos segundo a presciência de Deus. Só que, de novo, a presciência de Deus ali, ela não está se referindo a atos que essas pessoas fizeram, mas está se referindo a Deus conhecer essas pessoas, mas não está falando em momento algum dos atos dela. Se a gente for ver o verso primeiro, vai dizer essencialmente isso, que ele salva os irmãos da Capadócia, da Galácia, do Ponto, né, que são as regiões lá da época. E ele diz, aos amados eleitos segundo a presciência de Deus. Quem são esses que são segundo a presciência de Deus? Aquele que ele disse anteriormente. Então ele está se referindo somente a pessoas, ele não está se referindo a atos que essas pessoas cometem. Então por isso nós rejeitamos essa ideia. Tá? Os textos eu deixei aqui, depois vocês podem ver melhor cada texto, enfim. Não dá para a gente falar todos os textos, porque senão vai surgir muitas dúvidas. Então eu acho melhor a gente pegar um texto só, tá? Sobre a eleição soberana, que é que o calvinismo afirma, que o Dort afirma, e a gente expor esse texto, para ter uma melhor compreensão, e o texto principal que a gente usa é, de fato, Romanos 9. Né? E é interessante porque Romanos 9, eu até coloquei aí, Paulo, ele não quer fazer uma apologia à eleição de Deus. Ele não está falando especificamente sobre o fato de Deus eleger. Ele não está defendendo que Deus elege. Paulo não está fazendo isso, porque os seus leitores sabem que Deus elege. Seus leitores são judeus, a grande parte, também gentios. E no começo parece que Paulo está dialogando muito com os judeus, principalmente se você pega do capítulo 7 até o capítulo 11. Parece muito que Paulo quer falar sobre os judeus. Então o seu povo sabe que Deus escolhe. A prova disso é que Israel se considerava um povo escolhido. Né? Então o problema de Paulo não é quanto à eleição em si, se ela existe ou não. O problema de Paulo é trazer como que essa eleição de Deus, ela é soberana, se ela é soberana ou se ela não é soberana, se ela pode mudar ou não. Se Deus ele pode eleger alguém e depois não querer mais, se a promessa de Deus pode ser mudada. Então esse é o debate até entre os calvinistas e os arminianos. Não é se Deus de fato elege, mas é se essa eleição de Deus é soberana, ela é incondicional, ela não depende da condição, porque a promessa de Deus, ela se cumpre invariavelmente, né, independente da condição. Ela vai se cumprir, Deus elege, ponto final. Então esse é o discurso de Paulo, para falar sobre a eleição divina, que também é soberana, que ela não muda. Esse é o argumento de Paulo aqui em Romanos 9. Tá? Então, se a gente for notar em Romanos 9, a promessa de salvação, que é o que Paulo vai argumentar no texto, dos judeus, ela vai se cumprir. Né? Só que Paulo vai tentar explicar que essa promessa feita para os judeus de salvação, de que em Abraão seria bendita todas as nações, e de que a descendência de Abraão seria bendita, e que o Cristo viria, reinaria, e os judeus seriam salvos, ela se cumpre-se, mas ela não se cumpre em todo Israel, ela não se cumpre em todas as pessoas de Israel. Né? Porque se fosse por isso, se fosse pela raça, pela cor, se fosse pela nação, pela região, pela geografia, a gente também teria que incluir Ismael, teria que incluir Esaú, teria que incluir a bênção sobre Manassés e não sobre Efraim, teria que incluir uma bênção que seria sobre os irmãos de José e não especificamente sobre José, que foi escolhido de Deus para salvar o povo. Né? Então, a promessa de Deus que Paulo vai tentar argumentar é que ela não se baseia na raça, ela não se baseia em quem as pessoas são, não é na condição das pessoas, mas sim Deus simplesmente querer eleger alguns e outros ele não vai eleger. Né? Alguns eles vão escolher, outros ele não vai escolher. Tá? Então vamos lá, é o clássico texto de Jesus, né? Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Né? É basicamente isso que Paulo vai discutir aqui. Então vamos lá, o primeiro ponto aí de Romanos 9, nós vamos falar do capítulo inteiro, tá? Não parece longo, mas ele é bem simples, tá? De você entender. Depois que a gente tem alguns conceitos em mente, principalmente esse, tá? Então vamos lá, o Romanos 9, o versículo 1, Paulo vai identificar quem é aqueles seus ouvintes. Se a gente for observar o capítulo 7,
Parece que Paulo está falando especificamente de um cidadão judeu, porque ele diz no começo do versículo 1 do capítulo 7, digo, porém, aqueles que têm a lei, aos judeus, né? E é aqui que ele contrasta aquele homem interior que tem prazer na lei de Deus, mas vê outra lei nos seus membros, ele não consegue fazer a vontade de Deus, né? Porque aquilo o aprisiona, então ele vê uma guerra interior. Então parece que é um homem judeu. Apesar do texto ele tem uma dificuldade um pouco maior do que essa. Não é bem simples assim. E parece que no capítulo 8, Paulo fala como esse judeu ele se liberta desse jugo da lei e como ele pode então ter uma vida com Cristo e como ele pode então não somente ter prazer na lei de Deus, mas praticar a lei de Deus, que é pelo Espírito Santo, né, conferido por Cristo Jesus. E parece que no capítulo 9, então Paulo vai responder, poxa, mas se o judeu ele pode se ver livre desse jeito, então por que todo judeu não é salvo? Porque a palavra da promessa é que todo Israel é salvo. Então aí Paulo vai começar a argumentar sobre isso. Né? Isso é interessante para a gente ver o que Paulo vai dizer. Se a gente for ver no começo, Paulo diz assim, o versículo 1 até o 5, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas, pertencente-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então, nessa primeira parte, você vê que Paulo ele não é um teólogo meramente frio que está tratando sobre essas questões de eleição. Você vê que Paulo, quando ele vai falar disso, a primeira coisa que ele diz é que ele não mente. E por que ele não mente? Porque, verdadeiramente, Paulo diz que está sentindo uma dor profunda e uma tristeza profunda pelos judeus. Por que ele sente essa dor? Porque ele vê que o seu povo, os judeus, nem todos são salvos e nem todos serão salvos. Então essa é a dor de Paulo. Não é simplesmente dizer que Deus escolhe friamente, pronto, acabou, se você é eleito, você vai para o céu, se você não for, você vai para o inferno. A dor de Paulo é principalmente contra aqueles que não são eleitos. Porque ele sente tristeza por isso. Ele diz, olha, eu estou triste por causa dos meus compatriotas, porque deles descende tudo aquilo que Deus prometeu, mas mesmo assim nem todos deles são salvos. Então Paulo sente uma dor gigantesca. Isso é interessante para nós, principalmente para falarmos sobre eleição, porque nós muitas das vezes tratamos sobre esse assunto de forma fria, de forma simplesmente querendo provar que Deus de fato elege. Sendo que a preocupação de Paulo não é essa. A preocupação de Paulo é mostrar que Deus elege soberanamente, mas ao mesmo tempo é mostrar que ele sente uma dor gigantesca por aqueles que não são eleitos. Ele não vê prazer ou ver alegria no fato daqueles que os seus compatriotas não serem eleitos. Isso é interessante já nesse começo. Tá? Então Paulo ele quer mostrar essa empatia pelos israelitas. Tá bom? Se a gente for observar, então, no restante, Paulo ele vai trazer três testemunhos, três grandes homens, ou três grandes partes da história de Israel, que são os patriarcas. Depois ele chama Moisés, chamou primeiro os patriarcas, depois chama Moisés, e por último ele chama os profetas, em linha linear. Começa com o patriarca, um povo muito importante para o judeu, e para todos aqueles que são povo de Deus, por Moisés, que é o que tem a lei, e depois ele finaliza com os profetas, tá? Que é aqueles que lançaram o juízo sobre o povo, e também falando sobre a redenção do povo. Tá? Então, na primeira parte aí, Paulo então vai chamar o testemunho dos patriarcas. Se a gente for observar o versículo 6, e Paulo vai falar do porquê que ele demonstra essa grande tristeza, e ele então se pergunta, poxa, mas será então que a promessa de Deus falhou? Por que Paulo você está triste? A promessa de Deus falhou? Porque se nem todos os judeus são salvos, você está triste, a promessa de Deus então falhou, quanto todos serem salvos. E Paulo diz o seguinte, no versículo 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ele já disse isso lá no capítulo 2, ele está retomando agora, nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, até aqui.
Paulo, ele então vai dizer o seguinte, ele traz o testemunho de Abraão, que teve um filho chamado Isaque, e ao mesmo tempo Ismael. E depois ele vai dar outro exemplo, dizendo sobre Rebeca, que teve também 2 filhos, Jacó e Esaú. E ele vai dizer que a promessa de Deus não falhou. Por quê? Porque nem por serem descendentes de Abraão, nem por serem da carne de Abraão, ter o sangue de Abraão, eles são de fato os filhos de Abraão. Porque a palavra da promessa não é segundo a carne, não é segundo aquele que tem a carne israelita, não é segundo aquele que tem a sua pele, no seu sangue, a linhagem de Israel, mas propriamente aqueles que são descendentes da promessa. E quem é o descendente da promessa? É Ismael ou é Isaque? É Isaque. Porque se fosse segundo a carne, seria também Ismael. Porque Ismael também é filho de Abraão, né? Mas Ismael é um filho meio que arranjado, não é um filho, né? Mas é filho, mas é arranjado. Mas segundo o quê? Segundo Abraão quis, e não segundo Deus quis. A promessa de Deus não era para Ismael, mas era para Isaque. Então não é segundo a carne o que são os filhos de Abraão, são segundo aqueles descendentes da promessa, que são os filhos de Abraão. E o descendente da promessa é Isaque, não é Ismael. Então Paulo vai chamar o segundo testemunho dos patriarcas, que é agora Jacó e Esaú. Agora ele vai dizer o seguinte, no versículo 9. Ele diz o seguinte: porque a palavra da promessa é esta: por um tempo virei e Sara terá um filho. Um filho seria Isaque, não Ismael, né? E não somente ela, mas também a Rebeca, que ele chama o segundo testemunho aqui dos patriarcas, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Quando ele diz nosso pai aqui, ele não está falando dos judeus, tá? Ele está falando da igreja, porque como ele diz que os descendentes são os descendentes da promessa, quando ele diz nosso pai, Isaque, são aqueles que estão debaixo da promessa, e não aqueles segundo a carne, não são aqueles nascidos segundo a carne, mas segundo a promessa de Deus, que é a igreja, tanto de judeus quanto de gentios. E ele continua dizendo, e não eram nascidos, a promessa agora para Rebeca, e não eram nascidos gêmeos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci ou odiei Esaú. Então, essa parte aqui, ele chama esse segundo testemunho dizendo, olha, mas ele também disse isso a Rebeca. Né? O mais jovem, o mais velho servirá ao mais jovem. Né? Mas eles não tinham nascido ainda, nem feito bem ou mal, mas isso já foi decretado por Deus, isso já foi escolhido por Deus que assim seria. Por quê? Por causa do propósito da eleição. O propósito de Deus em cumprir suas promessas no seu povo não é com base nas obras, não é com base naquilo que o homem quer em si, mas é com base naquilo que Deus quer. É isso que Paulo está discutindo com eles. Tá? Então, esse segundo testemunho, ele mostra para nós que Deus escolheu tanto Isaque e não Ismael, mas também escolheu Jacó e não Esaú, não porque Jacó era bom e não porque Isaque era bom. Né? A gente se pergunta por que Deus rejeitou Esaú. Deus seria injusto em rejeitar Esaú? A gente tem que se perguntar por que Deus escolheu Jacó. Porque se a gente for observar o caráter deles na época que eles foram escolhidos, na época que a bênção recaiu sobre eles, o caráter de Esaú era infinitamente maior do que o de Jacó. Né? Jacó, pelo amor de Deus, a gente não pode falar que ele era bom. Né? O que ele fez com seu próprio irmão, tá certo que ele vendeu a primogenitura, mas o que ele fez com o próprio irmão, aquilo foi um golpe, né, basicamente. Né? Então não foi algo bom, não foi algo bonito, mas isso foi feito. Então a pergunta não é por que Deus rejeitou Esaú, mas porque ele escolhe Jacó. Sendo que Jacó é tão ruim quanto Esaú. Da mesma forma Isaque e Ismael. É a mesma coisa. Né? Então a base da eleição de Deus e a base de Deus escolher as suas promessas não está em quem nós somos e não está nas nossas obras e não está também nenhuma fé prevista que Deus viu ou naquilo que faríamos, mas simplesmente em Deus querer cumprir os seus propósitos quanto à sua eleição, quanto àqueles a quem Ele vai salvar em si. Né? Então vamos lá. Dito isso, o primeiro testemunho foi dos patriarcas, o segundo agora será o de Moisés. Tá? Então alguns dos leitores poderiam pensar, né?
Poxa, mas Deus ele não pretendeu eleger a nação inteira? E a promessa, logicamente, Paulo diz que não, porque a promessa nunca se pretendeu para a nação inteira, mas somente para aqueles que estão debaixo da promessa. Tá? Então ele chama o seu interlocutor imaginário aqui, né, para responder uma pergunta. Ele cria um personagem, lá no versículo 14, que agora ele vai chamar o testemunho de Moisés. Ele diz o seguinte, no versículo 14, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus em escolher um e não escolher o outro? E Paulo mesmo responde, o seu interlocutor imaginário, de modo nenhum. Esse de modo nenhum é uma negação assim, incisiva, aquela negação que você fala, isso é impossível, de modo nenhum Deus vai ser injusto por ter escolhido Jacó e não Esaú. De modo nenhum Deus é injusto em cumprir somente sua promessa naqueles que descendem daqueles que descendem de fato da promessa que foi feita a Abraão. De modo nenhum Deus é injusto por conta disso. E por que essa pergunta se levanta? Porque Paulo antes, lá no começo, ele disse que de Israel descende a lei, descende os profetas, descende as alianças, deles vem o culto, deles vem tudo isso. Então por que nem todo Israel é salvo? Né? Por que nem todo Israel de fato vai ser salvo? Deus é injusto então? Porque ele escolheu alguns e rejeitou outros. E Paulo diz, de modo nenhum. Né? De modo nenhum. E ele vai dar o argumento do porquê de modo nenhum. E ele vai dizer no verso 15, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e me compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então a resposta de Paulo para esse argumento, ele não está dando uma solução de como Deus ele pode ser justo e ao mesmo tempo eleger pessoas. Ele só diz o seguinte, de modo nenhum. Porque ele mesmo diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Esse episódio aqui, se eu não me engano, ele trata a respeito de quando Moisés quis ver a Deus, né, faz um pedido, ele diz que só vai ver de costas e tudo mais. Né, e ele diz isso para Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Né, e compaixão de quem eu quiser. Então Paulo ele chama agora o testemunho de Moisés e vai também chamar o testemunho de Faraó para afirmar justamente isso. Que o fato de Deus escolher pessoas soberanamente não significa que Deus é injusto, porque como ele já mostrou anteriormente, tanto Esaú como Jacó é a mesma raça, é o mesmo, é um caráter, os dois são corruptos igualmente. Né? Então a base da eleição de Deus ou da escolha de Deus não é por causa do culto, não é por causa deles descenderem da lei, ou por causa deles terem um culto, deles terem as alianças, não é por conta disso, mas é unicamente com base em Deus cumprir sua promessa de salvação em quem Ele quer, soberanamente. Né? Então quando ele diz, terei misericórdia de quem me aprouver e compaixão de quem me aprouver, e quando ele diz, não depende de quem quer, mas de Deus usar a sua misericórdia, ele então vai trazer o outro argumento para dar mais força ao que ele diz. Ele diz no verso 17, porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e endurece a quem quer. Então Moisés é um exemplo da misericórdia de Deus, ao passo que Faraó é um exemplo de como Deus endurece as pessoas, de como Deus rejeita também alguns. Né? Moisés ele não merecia a misericórdia de Deus, de modo algum. Né? Mas Faraó também não merecia a misericórdia de Deus, mas ele escolheu ter misericórdia de Moisés. E é interessante que Paulo ele traz essas duas figuras, e o leitor judeu vai ler isso, e de modo algum ele vai discordar. Porque se a gente for observar, Moisés é um cara que eles admiram. Deus teve misericórdia de Moisés mesmo. Aí eu passo que Faraó, ele usa argumento, né? Muito bem, né? Pois ele diz a Faraó, né? Para isso mesmo te levantei, para mostrar o meu poder. O judeu ia discordar disso? Nunca, né? Que o judeu ia discordar disso, porque senão ele ia falar que Faraó foi injustiçado. E nenhum judeu ia falar isso. Né? Nenhum judeu ia falar isso. Porque a gente sabe que Faraó oprimia o povo de Israel. Tá? Então, esse endurecimento aqui que nós vemos de Deus em Faraó, não é no sentido somente de que Deus ele é um agente ativo do endurecimento, é ele que vai lá e endurece o coração de Faraó. Mas se a gente for observar o texto bíblico, e os armenianos dizem isso, mas eles, na outra parte eles discordam, né? Que é sobre
que Faraó já era duro por natureza, e Faraó já era ruim por natureza, então Deus não endureceu o coração dele. De fato, isso é verdade. Mas só que se a gente for observar com mais cuidado, muitas das passagens que nós vemos Deus enviando a praga, Faraó ele se quebranta e fala, ó, vou deixar o povo ir, e em seguida o que a gente vê? Deus pega e endurece mais Faraó. Então, o que dentro da teologia a maioria concorda? Que esse endurecimento aqui é simplesmente Deus colocar o freio em Faraó. Quando ele coloca o freio em Faraó, Faraó permite que o povo vá embora, porque ele oprime Faraó. Então, Faraó ele se quebranta e fala, vou deixar o povo ir. Só que aí, quando ele decide deixar o povo ir, Deus tira o freio de novo da maldade de Faraó, e Faraó comete mais maldade ainda. Então, querendo ou não, é Deus que está endurecendo e Deus que amolece ao mesmo tempo. Então, isso que ele faz com o Faraó, ele diz isso, que é simplesmente para mostrar o poder de Deus e a grandeza de Deus. Deus quer fazer isso com o Faraó e falar, para isso mesmo é que eu levantei você, para mostrar em ti o meu poder. Né? Então, Deus seria injusto então, em fazer isso com o Faraó e também ser injusto em mostrar misericórdia a Moisés? Né? Se eles dissessem que sim, então para que funcionariam as leis dele? Né? Era esse basicamente o argumento aí de Paulo. Só que é interessante porque Paulo ele vai trazer aquele seu interlocutor ali imaginário de novo, né? Ele primeiro discute a questão da justiça de Deus. Ele diz de modo nenhum, porque Moisés, ele diz a Moisés que tem misericórdia de quem quer, ao passo também ele diz que endurece a quem quer. Né? Só que agora ele vai dizer o seguinte, ele vai trazer um terceiro testemunho, que é o testemunho dos profetas, também para afirmar isso. E ele levanta esse interlocutor aqui imaginário. No versículo 19, ele diz o seguinte, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Essa parte é interessante porque alguém poderia se perguntar, né? Então por que Deus reclama a adoração? Por que ele reclama que o povo não adora ele? Por que ele reclama que os gentios, né, odeiam ele, são pagãos e idólatras? Porque ele reclama que o povo de Israel não quer se arrepender, ao passo que ele diz que vai ter misericórdia somente de alguns e não de todos, né? Tem misericórdia de quem quer, e ao passo que também aos gentios, aos pagãos, ele mesmo diz que endurece. Por que ele está reclamando então que o povo não adora? Por que ele está reclamando? Qual é a de Deus? Né? Essa é a ideia de Paulo, falar, então, né, qual é o motivo, Deus, que você está reclamando? Sendo que o Senhor mesmo que faz essas coisas. Né? Então, Paulo dá uma resposta, que é uma resposta, não é dura, mas é uma resposta que agora, basicamente ele que vai começar a fazer pergunta para esse interlocutor imaginário que pergunta tanto a Deus e questiona tanto a Deus. Né? Paulo devolve com outra pergunta. Né? Ele fala, para o seguinte, você está questionando do porquê Deus endurece alguns e escolhe outros. Isso está demonstrado nas próprias Escrituras, exemplo de Moisés, exemplo de Faraó, exemplo de Jacó, exemplo de Esaú, exemplo de Isaac, exemplo de Ismael. Você tem N exemplos, exemplo de José e seus irmãos, você tem muitos exemplos. Então Deus, por que ele se queixa? Por que você está questionando a Deus disso? Ele diz o seguinte, peraí, então me responde o seguinte, quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Essa é a resposta de Paulo. Ele fala, peraí, você está perguntando muito. Né? Que ele adivinha as perguntas que vão vir e viriam mesmo, e é feito até hoje. Então ele diz, mas peraí, me responde o seguinte, quem é você para discutir com Deus? Só teve outra pessoa que fez essa pergunta, e fez para uma pessoa que também estava querendo discutir com Deus, que era Jó. Né? Deus também fez essa pergunta para Jó. Quem és tu, ó homem, quando Jó começa a falar um monte de coisa para Deus? Né? Lá em Jó 40, e Jó, cala a boca. Né? Então é a mesma coisa que Paulo está trazendo aqui. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Paulo não dá a resposta se Deus, por que Deus ele ainda reclama adoração, por que Deus pede adoração de todos, sendo que no final nem todos são salvos, e sendo que no final só podem adorar, só podem buscar a Deus aqueles quem Deus concedeu isso. Então por que ele reclama de todos? Né? Então Paulo dá um exemplo aqui muito bacana, que ele dá um exemplo sobre o vaso e o oleiro, que vai até o verso 24. Ele diz o seguinte, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para fazer do mesmo barro
para fazer do mesmo barro um vaso para a honra e outro para a desonra. Segunda pergunta de Paulo, né? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecerem riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, aos quais somos nós, a quem Deus chamou, não só dentre os gentios, não só dentre os judeus, mas também dos gentios. Essa parte aqui que Paulo ele vai trazer, essa analogia do vaso e do oleiro, ele diz o seguinte, olha, porventura, da mesma forma que o oleiro ele tem direito sobre a massa e faz um vaso para honra e outro para desonra, assim também não tem direito Deus de fazer o que quer? Né? Ou pode, porventura, aquele objeto que foi criado perguntar a Deus, por que você me fez assim? Ele diz que isso não tem direito, o objeto não pode perguntar ao que o fez, por que me fizeste assim? Né? E Paulo então apresenta o argumento dizendo que esse fato de Deus escolher uns e outros não, é basicamente porque Deus ele quer mostrar ao mesmo tempo a sua ira e ao mesmo tempo ele quer mostrar a sua misericórdia. Se Deus ele quer mostrar a sua ira e só houvesse vasos para receber misericórdia, ele não mostraria a sua ira. E essa ira que foi suportada com longanimidade, é o que Paulo está dizendo. Porque se Deus ele derramasse plenamente somente a sua ira, todos seriam dizimados, todos seriam mortos, como nós vimos na semana passada. Ninguém seria salvo. Mas Deus não quis só mostrar a sua ira. Deus também quer mostrar a misericórdia em vasos de misericórdia. Ele diz quem são esses vasos de misericórdia. Então o argumento de Paulo não é falar, não está tentando explicar porque Deus rejeita alguns. O que ele quer dizer é que todos são rejeitados por Deus, ninguém é aceito por Deus, e Deus quer mostrar a sua ira, mas ele não vai mostrar em todos. Ele vai escolher alguns para também lhe mostrar misericórdia. Isso é injusto da parte de Deus? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Então ele diz que esses vasos de misericórdia, preparados por Deus, eles são dentre os judeus, aqueles que receberam a lei, os profetas, e também dentre os gentios, não são somente os judeus, e não são todos os judeus, são alguns judeus e alguns gentios, não são todos os gentios também, né? Então, um ponto aqui interessante, e que às vezes é levantado como objeção, é que esses vasos de ira aqui que ele diz, né, no verso 22, que Deus quer mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição. Esses vasos da ira aqui, alguns dizem que são os que não são eleitos. De fato, a gente pode deduzir dessa forma, mas exegeticamente, tá? A maioria dos comentaristas concorda que não tem como você dizer especificamente quem são esses vasos. Tá? E falar as X pessoas que são esses vasos. Nós não podemos dizer isso. E também nós não podemos dizer quem preparou esses vasos. O texto diz que são vasos preparados para a perdição. Mas não está dizendo quem preparou os vasos, diferente dos vasos de misericórdia, que diz claramente que Deus preparou esses vasos de misericórdia. Que somos nós, dentre os judeus e gentios, que é a igreja. Tá? Então, essa dificuldade, tá, ela fica meio que em aberta. Alguns vão dizer que isso aqui se trata sobre Deus, ele em si, preparar essas pessoas para serem perdidas, ou seja, destinar pessoas para serem perdidas. Outros dizem que não, que esses vasos eles são automaticamente preparados por si só. As pessoas mesmo se preparam para a ira. E isso eles dizem com o argumento lá em Adão. Tá? Que Adão caiu porque quis, Adão caiu por conta da sua própria responsabilidade. Então não precisa Deus fazer vasos para a ira. O próprio humano já nasce um vaso preparado para a ira. Mas não porque Deus o preparou para a ira, mas por sua própria escolha, ele escolheu pecar e já nasce nesse estado de vaso preparado para a ira. Tá? Vaso preparado para a perdição. Tá? Esse é o segundo argumento. Então você tem essas duas vertentes. Tá? E as duas convergem dentro do calvinismo. Tá bom? Mas Paulo, ele não encerra somente fazendo essa analogia. Paulo também mostra agora algo interessante, que ele traz então os seus profetas para falar sobre essa questão. Então o primeiro profeta que Paulo traz aqui
Oséias. Ele vai trazer 2 profetas agora para testar esse testemunho, Oséias e Isaías. Primeiro ele trouxe 2 testemunhos dos patriarcas, Isaac e Abraão, depois ele trouxe Abraão, Isaac, depois ele trouxe Isaac e Jacó, depois ele trouxe Moisés e Faraó, sempre dois contrapostos ali, né? 2 pontos para afirmar o mesmo argumento. E agora ele traz Oséias e Isaías para falar sobre isso, tá? Então, quando ele chama Oséias para falar sobre isso, ele diz que esses vasos de misericórdia que Deus preparou é a igreja, que não é somente composta de judeus, mas também de gentios. Ele diz o seguinte: assim como também diz em Oséias, no verso 25, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era minha amada. E no lugar em que ele disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Oséias capítulo 1 e Oséias capítulo 2. Tá? Essa citação de Oséias, ele traz do argumento de que a mulher de Oséias, que é chamada Gomer na Bíblia, ela é alguém que deixa Oséias, né, aparentemente vá se prostituir, né, algo do tipo assim, e Oséias tem que resgatá-la, tem que chamá-la de volta, né? Então ele tira essa citação de Oséias, em que dessa mesma forma que Oséias ele tem que chamar a Gomer, que não é povo dele, que era alguém estranha a ele, uma prostituta, no caso que alguns dizem, né, ela era prostituta. Então ele diz, da mesma forma Deus chama o seu povo, né? Não um povo bom, não um povo legal, mas um povo semelhante a Gomer, né? Um povo que não é povo de Deus. Ele chama o povo, chamarei meu povo a quem não era meu povo, e minha amada a quem não é minha amada, aqueles que rejeitaram a Deus. Então Deus não chama os bons, Deus não está chamando os eleitos porque os eleitos são bons, mas Ele chama justamente apesar deles não serem bons, né? Então ele diz, chamarei meu povo a que não era meu povo. Esse argumento aqui está tanto se tratando de judeus quanto de gentios. É o argumento de Paulo. Quem não é o povo de Deus? São os judeus, israelitas. Eles não são povo de Deus no sentido de nação. Não é a nação que é povo de Deus, mas somente alguns. Da mesma forma, os gentios também não são um povo de Deus, mas também são chamados para fazer parte do povo de Deus, alguns gentios. E o segundo profeta que ele chama aqui é o profeta Isaías. Tá? Ele diz o seguinte no verso 27. Mas relativamente a Israel, se tratando de Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra ou promessa sobre a terra, cabalmente e em breve. E como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-ia tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, Paulo, ele traz o argumento de Isaías para fechar esse assunto sobre a eleição soberana de Deus, dizendo que a Israel, diz Isaías, que não é todo Israel que é salvo, mas é somente o remanescente. Ele está trazendo um argumento aqui de quando a Síria invade Israel, né? Vai invadir Israel, e não são todos que vão ser salvos, é somente alguns, é somente o remanescente que permanece, não é todo Israel. E ele diz, da mesma forma, é assim com relação à promessa de Deus, para que Israel seja salvo em Cristo Jesus. Não é todos que são salvos, mas é somente o remanescente que é salvo. Então essa palavra da promessa de Deus, ela não falhou. A promessa de Deus, Paulo quer dizer para eles que a promessa de Deus sobre a salvação deles, ela não falha, ela permanece, ela é soberana. Independente de quem eles sejam, independente deles terem nascido em Israel ou não, ela vai se cumprir sobre aqueles que são da descendência de Abraão de fato, que são não os nascidos segundo a carne, mas são aqueles que são de fato nascidos segundo o Espírito, aqueles que são de fato nascidos segundo Cristo. É o principal argumento que ele usa lá em Gálatas, para falar disso, né? E Paulo, é interessante que ele diz o seguinte, ele dá um argumento final para falar disso. Ele diz o seguinte, no verso 29, porque ele diz a Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, e essa descendência que a gente viu que não é o povo étnico, mas é o povo de fato de Deus, né? Tornar-nos-ia
teríamos tornados como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que ele está dizendo aqui é que se o Deus não eleger pessoas, se Deus não escolher pessoas, se Deus não chamar o seu remanescente, tanto dentro dos judeus quanto dos gentios, ninguém vai ser salvo, porque vai ser se tornado como Sodoma e Gomorra. E a ideia de Sodoma e Gomorra não é de destruição, mas é de perversidade. É uma cidade que era perversa, uma cidade que era imoral, uma cidade cheia de pecado, uma cidade que não queria saber de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Se Deus não chamar o seu remanescente, ninguém vai ser salvo. Deus não vai salvar a nação inteira, ele vai chamar somente o remanescente de Israel. Assim como ele também chama dentro os gentios. Então, a injustiça da parte de Deus nessa eleição, a injustiça em Deus eleger as pessoas ou não, parece que Paulo diz que não. Né? Como a gente concilia essas coisas? Paulo não dá a resposta. Então, esse é o principal argumento aqui. Né? Não tem como a gente pegar essa doutrina da eleição, né, e querer estipular até mais do que o próprio Paulo já colocou nos seus próprios interlocutores, porque ele levanta a própria pergunta, né? Por que Deus reclama, então, para as pessoas se arrependerem? Por que ele diz para as pessoas buscar o seu nome, sendo que ele, de fato, está dizendo que vai endurecer quem quer e vai amolecer quem quer, vai ter misericórdia de quem quer? A resposta a gente não tem, né, para esse tipo de pergunta. Mas isso não muda o fato de que, fato, Deus elege. E que Deus escolhe pessoas, tá, para serem salvos. Do contrário, o próprio argumento de Paulo trazido é de que, se não fosse assim, ninguém seria salvo, seria como Sodoma e Gomorra. Né? E Paulo ele vai concluir, então, o seu argumento no versículo 30, dizendo o seguinte: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Israel, aqui está se referindo à nação, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. O que Paulo está dizendo aqui? E Paulo traz agora a responsabilidade humana, é engraçado, dizendo que os gentios que não buscavam a Deus foram alcançados por Deus, eles foram alcançados por Deus e foram justificados por Deus, ao passo que Israel, aqueles que detinham a lei de Deus, os profetas, os testemunhas, alianças, eles não alcançaram, porque eles buscaram algo que decorriam das obras, e não da fé. E ele diz que essa rejeição de Israel serviu como um tropeço para o próprio Israel e já estava profetizado. Que Isaías diz: eis que põe em Sião a pedra de tropeço. Israel tropeçou na pedra de tropeço. Então a rejeição de Israel e o fato de Israel todo não ser salvo, Paulo conclui dizendo que não é somente o fato de Deus eleger, Deus elege sim, mas ao mesmo tempo ele traz a responsabilidade de Israel, porque vocês também tropeçaram na pedra de tropeço. Tropeçar na pedra de tropeço é a mesma coisa que não reconhecer Jesus, não reconhecer Jesus como Deus, não reconhecer Jesus como seu Salvador. Então ele traz essas duas coisas, mas ele não explica como é que essas coisas funcionam. Ele somente diz que os judeus tropeçaram nessa pedra, ou seja, enquanto os judeus não reconhecerem ou fracassarem em conhecer Cristo como Salvador, né, e ficar dependendo das suas obras e da lei e das alianças, falando que isso vai trazer a sua salvação, eles sempre vão continuar tropeçando nessa pedra. E esse é o motivo do endurecimento. Isso vai servir para o que Paulo vai dizer mais adiante, tá? Porque o argumento de Paulo não para em Romanos 9, sobre esse tema. Ele vai até Romanos 11. E aí ele vai mostrar mais especificamente como que Deus, ele endurece os judeus para salvar os gentios, e ao mesmo tempo, depois, ele usa os gentios para salvar esse povo judeus, e fazendo tudo isso com que esse remanescente seja salvo, e os gentios também sejam salvos. E tudo isso pela soberana vontade de Deus. Não porque Deus previu que isso ia acontecer, mas está claro que nos textos que nós lemos que Deus faz isso conforme Ele quer para cumprir as suas próprias promessas quanto ao que Ele prometeu a Abraão. Amém? Vamos lá, a gente tem um tempinho aí, tá? Alguém tem dúvida aí?
Pode falar. Sobre os vasos de ira e os vasos de desonra e os vasos de honra, né? Você disse que não há um consenso em interpretar quem são esses vasos da ira ou quem preparou eles, né? Você acredita nisso? E que não dá para definir quem preparou os vasos para a desonra? Então, eu penso que não dá para a gente... É lógico que dá para definir assim, no sentido de que Deus que cria as pessoas, Ele cria, obviamente, as pessoas em suas condições. Mas no sentido de que o motivo deles serem vasos de desonra, né, não dá para a gente definir exatamente o porquê que eles são vasos de desonra em si. Né? Não dá para a gente pegar o argumento, principalmente se a gente for olhar o contexto, que ele traz Moisés e Faraó, tá? Se a gente for observar, Faraó seria um exemplo de vaso de ira, e que Deus levantou para mostrar o seu poder. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver nos textos bíblicos, lá em Êxodo, que Faraó também já era ruim, já era duro. Né? Então, parece que, se a gente for analisar conforme o contexto, parece que o fato dele ser um vaso de ira é por sua própria conta. Né? Então, a gente pode afirmar que alguém preparou esses vasos? Pode, mas a gente não consegue afirmar exatamente a responsabilidade desse em aqueles serem vasos de desonra ou vasos de ira. Entendeu? Satisfeito? É porque no versículo 20, né, cara, ele traz duas figuras de imagem para ilustrar o que ele quer dizer no versículo 22. Primeiro ele fala sobre o Criador e a criação, o objeto feito e aquele que faz o objeto, e depois ele fala sobre o oleiro e a massa, né, que na mesma massa destina um vaso para honra e outro para desonra. Então, aparentemente, aquele que direciona, aquele que define o rumo em que os vasos vão tomar, é o oleiro e aquele que faz o objeto. Eu entendo que isso é uma certa dificuldade de assumir uma certa dupla predestinação. E você não crê na dupla predestinação? Não? Não. Tá. Mas assim, se a gente for ver também, tá? A dificuldade em quem não aceita essa dupla predestinação, tá? É lógico que tem esses dois destinos, né? As pessoas são criadas e têm os seus dois destinos e Deus estabeleceu os destinos dela, exato? Mas o sentido que nós não aceitamos essa dupla predestinação, pelo menos isso é a divisão, né, entre os dois lados, é que o fato deles serem destinados à perdição não é porque Deus os criou para pecar, né? Não criou algumas pessoas para pecar em si. Ele criou pessoas e simplesmente não teve misericórdia dessas pessoas. Né? E por que elas então vão para o inferno? Porque são destinadas a isso? Porque Deus não quer ter misericórdia delas e, obviamente, elas vão ser perdidas justamente por sua própria conta, por sua própria responsabilidade de permanecer nos seus próprios pecados. Entendeu? A diferença é bem sutil, né? A eleição com base na soberania, né? Então, se é com base na soberania, subentende um Deus soberano, um Deus que tem o controle da história, igual você falou. Deus não elegeu com base em sua presciência, ele não olhou no corredor da história e viu quem iria aceitar Cristo e quem iria negar a Cristo. Então, nós vemos um Deus soberano, e se esse Deus ele é soberano, eu não vejo mal algum em entender que esse Deus soberano criou dois vasos e um ele destinou para a honra e outro para a desonra. Né? Eu acho que o calcanhar de Aquiles da teologia calvinista está em identificar a origem do mal nessas pessoas, o problema do mal. Só que eu acho que isso não é um problema calvinista de quem crê em dupla predestinação ou que não crê na predestinação com base na soberania, mas presciência. Mas da teologia. Nós não temos como identificar a origem do mal, porque de um lado nós temos as escrituras falando que Deus imolou o cordeiro antes da fundação do mundo, e em outro lado nós temos Deus dando o livre-arbítrio para Adão escolher o que comer ali. Então,
os dois vasos, ambos os vasos, o destino deles estarão num Deus soberano, Sim, aí sim. eu entendo que é bíblico. Aham. Não tem como negar isso. Mas eu acho que o problema é detectar a origem do A mal. condição deles. Então, Esse é o problema. pecado. Então, Aham. Deus é o autor do pecado? Esse é o problema que nós não conseguimos responder. Se Adão e Eva eram perfeitos, de onde surgiu o pecado? Né? Aí é um ponto que eu acho que é um problema da teologia em si. Como que nós vamos responder essa pergunta? Porque a Bíblia não nos fornece essa resposta. Não, o problema calvinista, arminiano, da teologia inteira, né? Do cristão, né? Porque senão como é que ele... né? Tem muita coisa aí. Até pela presciência mesmo, né? Deus viu tudo, viu que o cara ia pecar e mesmo assim... E deixou. Ele fez toda a condição para o cara pecar. Né? Também eu tenho dificuldade de entender, por exemplo, a doutrina do arminiano, né, dos arminianos. Deus, ele viu quem iria ter fé. Mas a fé provém de quem? De Deus. Então não tem como. Deus viu que você ia ter fé, então, segundo a minha presciência, de que eu vi que você creria, eu te predestinei. Mas de qualquer forma, para você crer, você também depende de Deus. Então tudo depende de Deus e não de você. Isso não é essa dificuldade. Porque eu queria ter fé, então Deus me escolheu. Não, mas para mim ter fé eu dependo dele. A minha dificuldade é né? Você vai ter essa dificuldade, né, na eleição pela presciência. Né? Porque eles vão argumentar que o fato de Deus ter presciência e ele prevê a fé das pessoas, eles tiram Deus do corredor da história. Né? Então coloca Deus como ser atemporal e de fato Deus é atemporal. E essa atuação da presciência seria de forma temporal também, ou seja, não é por tempo, mas Deus vê tudo no agora. Né? Então por isso ele destinaria essas pessoas com base na presciência. Tá? Então a maior dificuldade de entender isso mas é porque Deus atua na história, né? Então se Deus atua na história, é lógico que seus atos são revelados cronologicamente. E se são cronologicamente, né, não tem como ele falar para nós uma coisa que principalmente o termo presciência, ele precisa de cronologia, não tem como ele ser atemporal, esse termo em si, onisciência sim, né, é atemporal. Agora presciência não, porque você já se refere a tempo, né? Um conhecimento que vem antes de algo, né? Se tudo é atemporal, o que tem antes e o que tem depois? Nada. Né? Então essa é a maior dificuldade. Tá? Mas são dois textos fortes o que eles usam, né? Que a gente falou já. A dupla predestinação? É uma doutrina bíblica, né? Tem dificuldade de serem entendidas, principalmente para aqueles que não concordam. Né? Mas tem uma certa dificuldade, né, de ser entendida. Não, estou fora. Né? Tá? Tem outros textos aqui sobre... Tá, tem uns minutinhos aí, a gente vai até rápido. Tá? Outro texto aí que é usado também falar sobre isso. Tá? Então, os dois principais textos a gente já falou deles, né? Tanto do lado calvinista quanto do lado arminiano, e depois a gente expôs um pouco aí sobre Romanos 9. Tá? Outros textos aí que apontam também para a eleição soberana, eu coloquei aqui, você tem no próprio Evangelho de João, isso é claro, você tem Efésios 1, né, 4, 6, vai falar que Deus nos escolheu nele, né, antes da fundação do mundo, nos predestinou em amor, para sermos santos, irrepreensíveis e tal. Esse texto também tem uma certa dificuldade, tá? Não pelo nosso lado, né? Mas mais pelo outro, porque é argumentado que esse texto se trata sobre a igreja. Né? Deus destinou, mas ele predestinou a igreja, porque Paulo está falando no plural e não no singular. De fato, Paulo está falando no plural. Só que se a gente entender que a igreja ela é composta por pessoas, né? Porque se Deus ele não eleger as pessoas, como é que ele vai predestinar a igreja se nem ele tem certeza, ou tem, mas as pessoas elas podem desistir a hora que quer, sendo que, como ele pode garantir a existência de uma igreja se ele não pode garantir
que as pessoas foram parte dessa igreja? Uma igreja de ninguém? Poderia existir uma igreja de ninguém, né? A gente não pode ser inocente ao ponto de achar que não, mas alguém iria ser convencido pela palavra da verdade. Isso não existe, ninguém é convencido pelo evangelho por si só, sem Deus agir nessa pessoa, sem Deus chamar essa pessoa, né? Achar que o homem vai... loucura, né? Mas tem uns textos bem... Basicamente, os textos que eu coloquei aqui nessas duas colunas, você tem alguns textos que apontam para essa teologia arminiana e os textos calvinistas aqui, que são quase que respostas para elas, tá? Além do artigo que eu coloquei aqui sobre essas respostas, tá? Mas vamos lá para uma pergunta aí, se alguém quiser responder. Essa aqui alguém quiser, não, vai ter que responder, né? Por que que com base em 1 Pedro, né, capítulo 1, verso 2, tá? Como que a gente pode entender esse texto aí? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, tá? Se quiser ler o antes, se quiser ler o depois, pode, tá? Mas o 2, ele é importante, tá? E por que nós, que cremos nessa eleição pela soberania de Deus, rejeitamos essa ideia aí que é passada? Não rejeitamos o texto, tá? Rejeitamos a ideia de interpretação. Não, mas pelo texto de 2 Pedro. Como é que a gente pode entender, então, 2 Pedro 2 aí? 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. 1 Pedro, desculpa. 1 Pedro. É que eu estou lendo o número 2 aqui, antes do primeiro, aí eu estou confundindo aqui.